Você confia na Bíblia? Como você pode confiar em um livro que foi escrito há milhares de anos por seres humanos? Em um mundo cheio de romances, ficção e notícias falsas, como você pode confiar nesse livro? Bem, esse é o tópico de hoje. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre si mesma. Em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Mas espera, isso não é um pensamento circular. É claro que a Bíblia diz isso sobre si mesma? Sim, é. Mas para estudar a Bíblia também precisamos ver o que a Bíblia diz sobre si mesma. E é por aí que começamos. Em 2 Pedro 1,21, disse que a profecia nunca veio pela vontade dos homens, mas os homens santos de Deus falaram conforme foram movidos pelo Espírito Santo. Portanto, com essa passagem, aprendemos que nossas escrituras são inspiradas por Deus. E embora tenham sido escritas por seres humanos, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Além disso, encontramos passagens em que Jesus, o próprio Jesus, citou repetidamente a Bíblia em várias ocasiões, mas especialmente para Satanás, enquanto ele tentava Jesus no deserto. Isso pode ser encontrado em Mateus 4, versículos 4, 7 e 10. Depois, em João 17,17, enquanto orava, Jesus orou por aqueles que seriam santificados por sua palavra, a Bíblia, e chamou sua palavra de verdade. Outra parte da Bíblia que é surpreendente quando a estudamos profundamente são as profecias. Essa é outra maneira de sabermos que podemos confiar na Bíblia, pois as profecias que Deus disse que aconteceria, quando acontecem, sabemos que podemos confiar nela. Em Isaías 46, 9 e 10, Deus declara que nos revelará o futuro. Portanto, quando isso acontece, sabemos que podemos confiar nele e em sua palavra. Para mim, a profecia mais surpreendente, que já foi parcialmente cumprida, está no livro de Daniel, capítulos 2, 7 e 8. É muito grande para abordarmos aqui, mas o faremos com mais profundidade em outro estudo no futuro. O livro fala sobre 4 impérios, começando pela Babilônia na época de Daniel, e a quem Deus deu a interpretação da profecia. Deus lhe disse exatamente como a Babilônia seria conquistada, e os 3 reinos seguintes à Babilônia: a Pérsia Média, a Grécia e Roma. Em Isaías 45, 1, Deus menciona o nome do general que lideraria a conquista para capturar a Babilônia. Seu nome era Ciro. Isaías escreveu isso 150 anos antes de acontecer de fato. E quanto à ciência? A parte mais empolgante de minhas descobertas foi o lado científico. Como eu era ateia, só acreditava na ciência e nos chamados fatos. Então, encontrar menções científicas na Bíblia foi incrível para mim. Em Isaías 40, 22, diz que a Terra é um círculo ou uma esfera. Espere, eu sempre ouvi dizer que a Bíblia era antiquada e que um dos motivos era porque ela dizia que a Terra era quadrada ou plana. Isso foi um mal-entendido de uma passagem que menciona os 4 cantos da Terra. O que realmente significava não era um quadrado, mas os 4 pontos cardeais. O livro de Isaías foi escrito em 600 a.C. Foi mais de 200 anos depois que Pitágoras sugeriu que a Terra era redonda, e foi por volta de 350 a.C. que Aristóteles declarou que a Terra era de fato uma esfera, 390 anos depois de ter sido escrito. Em Jó 26, 7, diz que ele suspende a Terra sobre o nada. Os gregos antigos acreditavam que a Terra era sustentada por Atlas, que eram titãs condenados a sustentar os planetas e corpos celestiais por toda a eternidade. Os hindus acreditavam que elefantes carregavam a Terra em suas costas enquanto pisavam em 2 tartarugas gigantes. E havia outras ideias realmente malucas, em uma época em que as pessoas estavam muito confusas sobre esse assunto. Não havia tecnologia que pudesse explicar como era possível que esse livro antigo realmente soubesse, antes dos cientistas modernos, que a Terra não se sustentava em nada. Muito provavelmente, Moisés foi o escritor do livro de Jó, e nesse caso, ele escreveu o livro de Jó mais ou menos no século 13 a.C. No entanto, os cientistas não descobriram que não havia nada segurando a Terra até o século 16 de nossa época. Estamos falando de milhares de anos depois. Também em Jó 28, 25, diz que quando ele deu o peso ao vento. Sim, esse versículo está falando sobre o peso do ar, novamente escrito por Moisés no século 13 a.C.,
E não foi até a época de Galileu, no século XV d.C., que eles falaram sobre isso, mas só foi confirmado por Pascal no século XVI. O livro de Jó foi escrito 3.000 anos antes. E quanto a alguns conselhos muito estranhos sobre saúde, isso é válido para hoje? Bem, Deuteronômio 23:12 diz: também terás um lugar fora do arraial para onde sairás. Entre os teus utensílios terás uma pá. E quando te assentares lá fora, então com ela cavarás e virando-te cobrirás o teu excremento. Parece que na época em que Moisés e os israelitas estavam no deserto, muitas das nações ao redor deles estavam morrendo de doenças evitáveis devido à falta de higiene. Lembre-se de que foi uma época em que as pessoas não sabiam nada sobre vírus, bactérias, microscópio e coisas simples que hoje todos sabem, mas que salvaram a vida de muitos israelitas naquela época. Claro, parece que isso não é válido para os dias de hoje, porque hoje temos banheiros e água corrente, mas naquela época foi isso que salvou a vida deles. Mas se você pensar bem, ainda é válido para os dias de hoje. O princípio ainda é válido porque o princípio é a higiene. E quanto à história e à arqueologia? Os críticos da Bíblia consideram que a Bíblia não é confiável pelo fato de mencionar nações como os hititas e Nínive, reis como Belsazar e Sargão ou os 39 reis de Israel, que antes se acreditava serem mencionados apenas na Bíblia. No entanto, as descobertas da arqueologia moderna mencionam todos esses nomes. Além disso, muitos criticam o fato de o registro de Moisés não ser confiável porque ele menciona escritas e veículos com rodas. E na época, não ensinaram que isso não existia, o que mais tarde foi descoberto que de fato existia na época sim. Agora, alguns fatos interessantes. A Bíblia tem 66 livros escritos em 3 continentes e em 3 idiomas diferentes, hebraico, aramaico e grego, e em um período de cerca de 1.500 anos por pessoas que, na maioria dos casos, nunca se conheceram. No entanto, por mais que isso pareça absolutamente inconcebível, todos os livros mantiveram perfeita harmonia do começo ao fim. Isso realmente me impressionou, especialmente porque eu sabia que a Bíblia, como a temos hoje, não foi organizada até o século V. Originalmente, a Bíblia foi escrita em pele de animais, pedras e, finalmente, em pergaminhos. Não era fácil ter acesso a esses escritos. Não é como se o primeiro escritor, Moisés, e o último João tivessem se encontrado, conversado e concordado sobre como iriam montar o livro. Todos nós sabemos como comunicação é difícil. Mesmo para nós hoje, às vezes eu digo algo e você entende algo completamente diferente. Agora, imagine em uma diferença tão grande de cultura, tempo e idioma, como é possível haver essa harmonia em todo o livro? Essa harmonia foi o que finalmente me convenceu de que eu poderia confiar na Bíblia. Essa harmonia seria impossível sem o desígnio e a proteção de Deus. A Bíblia pode ter 66 escritores, mas apenas um autor, o Criador de todas as coisas, nosso Pai.